Ok, obrigada. Obrigada, Ana. Entretanto, se for entrando mais alguém, eu vou deixando aqui entrar. Então, sejam muito bem-vindas a esta Productivity Class número 1. Espero que estejam todas bem nesta segunda-feira e preparadas para começar a semana da melhor maneira. Eu vou estando aqui atenta ao chat também, tenho o chat aqui no segundo ecrã, portanto, se me virem olhar para o lado, é porque estou aqui a ver atento ao chat. Vamos fazer aqui alguns exercícios práticos, vou-vos dar a oportunidade também de tirar aqui algumas dúvidas e hoje vamos falar sobre procrastinação. Como vencer a procrastinação e entrar em ação, que foi o primeiro tema que vocês escolheram para esta nossa primeira aula. Então, vamos começar por ver o que é a procrastinação. Por procrastinação entende-se deixar para depois, adiar. Eu até trouxe aqui uma definição do dicionário para nós percebermos bem o que é que isto quer dizer. Então, procrastinação significa adiar a realização de uma atividade, de uma tarefa, de uma obrigação. E muitas vezes como é que isto se reflete no nosso dia a dia? Reflete-se em adiar constantemente não só algumas tarefas de trabalho, algumas atividades, novos projetos, tirar os planos do papel, mas também impacta por vezes a nossa saúde. Fazer algo que seja essencial para a nossa saúde e para o bem-estar. Criar e manter hábitos saudáveis em relação à alimentação, em relação ao sono, em relação ao exercício físico. Portanto, a procrastinação acaba por se fazer sentir em diversas áreas da nossa vida que impactam, obviamente, a nossa produtividade, o nosso trabalho, mas também a nossa saúde. Vocês sabem que eu defendo uma produtividade saudável e é muito importante nós pensarmos na produtividade como um todo e na maneira como outras áreas da nossa vida estão também a nutrir a nossa produtividade. Então, procrastinação significa adiar e muitas vezes adiar de forma repetida a realização de uma atividade, de uma tarefa ou de uma obrigação. Então, eu vou começar por vos pedir que peguem uma folha de papel, num caderno e vamos agora mergulhar um pouco na vossa situação específica e eu pedia-vos que pensassem, em primeiro lugar, em que momentos dão por vocês a procrastinar. Se isto é uma situação que se repete com mais ou menos frequência na vossa realidade e em que momentos é que vocês dão por vós a procrastinar. A adiar uma tarefa porque ela é mais aborrecida, às vezes tem a ver com falta de motivação, outras vezes com indecisão, outras vezes porque é uma tarefa que é ou desafiante ou que até pode ser algo aborrecida para vocês. E eu gostava que pensassem, que tirassem um momento agora para pensar em que situações, em que momentos dão por vocês a procrastinar com mais frequência. Muitas vezes a procrastinação acontece porque temos aqui um certo desconforto em relação a uma tarefa, ou começar um projeto novo, ou começar uma atividade nova, ou aquela falta de motivação aparente que sentimos. Façam este exercício, eu vou-vos dar aqui uns minutinhos para escreverem aí no vosso caderno em que momentos dão por vocês a procrastinar e depois vou-vos convidar também a partilhar alguns momentos se desejarem. Pode ser? Vão dizendo aí no chat, por favor. Vou-vos dar aqui 2 minutinhos. Pode ser? Estão todas com a câmera desligada, eu não estou a ver. Para quem está a ver a gravação, é um momento de pegar um caderno, pegar uma caneta e escrever. Pode ser mesmo assim em bullet points, em que momentos dá por si a procrastinar, com mais ou menos frequência.
Olá, Ana. Não faz mal, tudo bem, tudo bem. Ok, a Maria está aqui a partilhar connosco que é sempre quando tem mais tarefas para fazer, que dá por ela a procrastinar. Quanto mais tenho para fazer, mais procrastino. Ok. Se alguém quiser também partilhar, é muito frequente nós termos esta sensação e isso por vezes significa que estamos bastante sobrecarregadas com tarefas e que talvez haja também alguma falta de um método. Já vamos depois ver também que estratégias é que vocês podem implementar para vencer a procrastinação. A Ana diz que procrastina em tarefas que me desafiam a sair da minha zona de conforto, exatamente, aquelas tarefas que são mais desafiantes, e a trazer à luz a confiança nas minhas capacidades gerais, seja de organização, ok? Ou seja, tarefas que são mais desafiantes. É isso, Ana? Tarefas que a obrigam a sair da zona de conforto e a ter confiança também nas suas próprias capacidades para completar a tarefa, para levar a tarefa até ao fim e para a fazer, obviamente, de modo a que seja com a qualidade que se espera. É isso? Ok, muito bem, muito bem. Alguém mais quer partilhar? Obrigada, Ana, pela partilha. Catarina diz que Cristina, sempre que vai ao Instagram, fica ali, tem tanto para fazer. As redes sociais são uma grande distração e são um dos ruídos mais significativos que nos levam também, às vezes, eu vou dizer, perder tempo, entre aspas, porque quando nós entramos nas redes sociais, para consumir é muito fácil e damos por nós, muitas vezes, ali a passar o tempo que se calhar deveríamos estar a fazer outra coisa. A Catarina diz que é a sua maior distração. Muito bem. Contem-me aí no chat também o que é que fazem, que profissão é que têm. Algumas de vocês eu já conheço, sei o que é que fazem, outras não. A Marisa está aqui a partilhar também que procrastina como escape da ansiedade e insegurança relativamente às capacidades. Exatamente. Às vezes é uma maneira de nós adiarmos algo porque não estamos seguros que vamos conseguir fazer e temos as capacidades necessárias para o fazer, e também pode estar ligado aqui a outro fator que muitas vezes tem um peso até considerável, que é o perfeccionismo. E já vamos também falar sobre isso. A Catarina é doula, trabalha praticamente só no online, ok. Aqui temos também a Ana, a Maria, se quiserem partilhar comigo, são empreendedoras, trabalham para uma empresa, trabalham por conta própria, como é que é a vossa situação? A Marisa também conheço um pouco do contexto dela. A Ana trabalha como pet sitter, tem vontade de criar negócio na área do yoga, muito bem. A área do yoga é uma área que me é muito cara também, portanto é empreendedora. A Catarina também, muito bem. A Ana Ivarista acabou de entrar. Ana, estamos a fazer aqui um primeiro exercício e estamos aqui a partilhar em que momentos é que damos por nós próprias a procrastinar. E eu convidei todas as participantes a escreverem num caderno e a partilhar também em que momentos é que dão por si a procrastinar. Para a Maria também é empreendedora, 100% online, é consultora alimentar na área da introdução alimentar, muito bem.
A Marisa é freelancer, no setor cultural e artístico, e agora está mais voltada para o digital. Muito bem. Então temos aqui praticamente todas empreendedoras. A Ana Ivarista também já conheço, sei que é empreendedora. Muito bem. Então, algumas das partilhas que vocês fizeram aqui são muito importantes e dão já algumas pistas sobre as causas muito comuns da procrastinação. Ora, tem aqui a Ana que diz que o perfeccionismo é uma grande casca de banana em que escorrego muitas vezes. Não é a única, não é a única. Ana, ok, a professora tem um pequeno negócio, também já conheço a Ana. Exatamente, eu gostei aqui desta definição da Ana, que ela diz que o perfeccionismo é uma casca de banana e em que escorrega muitas vezes. E eu identifico muito com isso porque eu costumo dizer que sou uma perfeccionista em recuperação. E aqui o perfeccionismo nós temos que ter algum cuidado com ele, porque é importante, obviamente, fazermos um trabalho de qualidade e fazermos um trabalho excelente, mas é importante também perceber onde é que entra ali a fronteira depois para o perfeccionismo. Então, obrigada pelas vossas partilhas. Vamos passar aqui a outro. Na realidade, há situações que são muito comuns e que estão associadas à procrastinação. E há várias afirmações que aparecem muitas vezes e que são indicadoras de algumas dos desafios que vocês partilharam também em relação à procrastinação. Uma frase muito comum que aparece muitas vezes e que indica claramente que há aqui um desafio com a procrastinação é: eu trabalho melhor sob pressão. Há muitas pessoas que têm tendência a fazer este tipo de afirmação. Porquê que isto acontece? Isto acontece porque muitas vezes os prazos são deixados até ao fim, ou seja, há ali até um prazo bastante simpático para fazer a atividade, para executar a tarefa, para executar o projeto, mas por alguma razão há outras coisas que se vão metendo à frente e que se atropelam, etc. E a pessoa acaba por ter que fazer tudo sob pressão. E muitas das vezes isso acontece de uma forma repetida. Então, é uma frase que eu ouço muito, trabalho melhor sob pressão é que eu dou o meu melhor. Mas muitas das vezes significa o quê? Significa que a pessoa está a agir sob stress. A pessoa tem a sensação que trabalha melhor sob pressão, porquê? Porque a adrenalina está ali a alimentar, não é? É ativada a adrenalina e a adrenalina, obviamente, começa a desencadear aquele stress bom de eu tenho aqui um prazo e vamos lá e vamos entregar isto. E o que é que acontece? O que é que acontece é que o stress é maior, muitas vezes há uma ansiedade, porque a pessoa não sabe se vai conseguir cumprir o prazo, e depois começa a antecipar também cenários que não são propriamente os ideais e, obviamente, pode comprometer a qualidade do trabalho. Portanto, é muito importante estarmos atentas também aqui a esta questão dos prazos e de pensar que, ok, isto sob pressão é que funciona bem. Não, sob pressão é uma ilusão que funciona bem, mas na realidade pode não ser a melhor opção. Outra afirmação muito comum é: só posso começar quando for o momento certo. Esperar pela inspiração, esperar pelo momento certo na vida. Quando isto acontecer, então eu vou fazer, porque aí é que vou ter as condições perfeitas para começar, aí é que vou ter as condições perfeitas para avançar com o meu projeto, com esta atividade, com um serviço novo, com um produto novo, etc, etc. Então, o problema que se põe quando isto acontece é que esperar pela inspiração, esperar pelo momento perfeito, pode levar, lá está, a adiamentos indefinidos. E aí corremos o risco de entrar numa situação que uma de vocês estava a dizer: quanto mais tenho para fazer, mais procrastino, não é? Porque as tarefas depois vão se acumulando. Esses últimos blocos são tão eu, diz a Ana. Então, a terceira situação muitas vezes está ligada ao perfeccionismo, que vocês também mencionaram. Ou seja, se não for perfeito e se não sair perfeito, nem vale a pena eu começar, não é? Ou isso impede-nos muitas vezes de concretizar. Quem é que já sentiu que o perfeccionismo a impediu de concretizar algo, de começar um projeto, de executar algo, uma atividade, porque teve medo que o resultado não fosse melhor ou de falhar? Uma coisa muito, muito comum nas empreendedoras
é a questão, eu, diz a Ana, então, a Marisa também, uma questão muito comum, eu vou falar nisto, vocês são todas empreendedoras, portanto eu acho que trabalham muito com as redes sociais, e um caso típico das empreendedoras é, eu não vou fazer um live porque tenho medo, e depois o que é que acontece, e não tenho as condições perfeitas, e não tenho a câmara, e não tenho as luzes, e não tenho isto, e não tenho aquilo, e depois as pessoas vão fazer perguntas, e depois eu não sei responder, etc, etc. Então, continuam ali a adiar algumas situações porque estão à espera aqui do momento perfeito, das condições perfeitas. Então, muitas das vezes, a perfeição, qual é o risco de nós fazermos isto? É que esta busca incessante pela perfeição depois vai causar um adiamento dos sonhos, de tirar projetos no papel, de nós fazermos e agirmos. Porque agir é muito importante para nós começarmos a perceber não só que podemos fazer, mas também ganharmos confiança acerca das nossas capacidades. Faz sentido? Que o que eu estou a dizer, vão-me dizendo, vão-me contando aí no chat. Então, eu vou-vos. Não há o cenário perfeito nem o material perfeito. Exatamente. Acabamos por nos comparar com pessoas de topo. E isso é comum, isso é comum. A pessoa pensa, ok, mas aquela pessoa já tem isto, ok, por isso é que aquilo sai tudo bem. Às vezes não é bem assim, não é? Ok, tenho aqui umas luzes fantásticas, depois eu vou partilhar nas minhas histórias, vocês vão perceber isso, mas, por exemplo, eu tenho aqui o meu computador em cima de três livros grossos, ok, eu não tenho um suporte para o computador. Então, percebem aquilo que eu quero dizer? Às vezes nós esperarmos pelas circunstâncias perfeitas, acaba por ser aqui um sabotador, estamos a autossabotar o nosso próprio crescimento, o nosso próprio progresso, e muitas vezes estamos a sabotar a nós próprios, porque ao fazer nós vamos perceber que isto até correu bem, não é? Começaram de baixo como nós, exatamente, Ana. Toda a gente começa por baixo, ninguém começa com as circunstâncias perfeitas, as circunstâncias vão se construindo. Então, eu vou-vos pedir para fazer agora outro exercício que é que crenças é que vocês poderão ter, crenças pessoais, a nível pessoal, sobre a procrastinação. Algo em que vocês acreditem e que vos está a colocar nesta situação de procrastinar. Já começámos por ver o que era procrastinar no início da aula, para quem não estava aqui connosco, é adiar repetidamente tarefas, atividades, também projetos, muitas vezes por falta de motivação, por indecisão, ou simplesmente como forma de adiar o desconforto inerente a essa tarefa. E muitas das vezes estamos a falar de um desconforto que pode ser ligado ao receio de falhar, podemos estar a falar de um desconforto que pode ser ligado à tarefa ser aborrecida, ou ser um bocadinho mais chata de executar. Então, eu convido-vos também a identificar as vossas crenças pessoais sobre procrastinação, aquilo que vocês acham que vos está a impedir de vencer a procrastinação no fim. Vou-vos dar aqui 2 minutinhos para fazer um exercício, se quiserem ir partilhando também aqui no chat. Então, está a ser mais complicado este exercício? Como é que está a correr para vocês? Vão-me contando aqui no chat. Que crenças pessoais é que vos podem estar aqui a impedir de vencer a procrastinação? Então, a Catarina está aqui a partilhar connosco que para as mulheres é sempre mais difícil. É sempre mais difícil. Mais vale só que mais acompanhada, mais é para os pés, uma empreendedora nunca poderá ser boa mãe. Obrigada pela partilha, Catarina.
tudo isto são crenças que muitas vezes vêm de trás, não é? Vêm da maneira como nós fomos educadas, das pessoas que temos ou tivemos à nossa volta e depois vão se tornando, até muitas vezes de forma inconsciente, inibidores e os tais causadores também, às vezes, do tal perfeccionismo, se não for para ficar perfeito, eu já não faço, tal questão há bocadinho da casca de banana que a Ana estava a partilhar connosco. A Ana diz, acho que vai dar na falta de confiança nas capacidades de execução que conduzem a uma alta sabotagem. E não, já não vale a pena, já não vou ter tempo, já não tenho idade para isso, não é boa ideia, ninguém vai querer saber disso. Ok, muito bem. A Ana estava aqui a partilhar connosco a falta de confiança nas capacidades de execução. Isto é muito importante. E é muito importante porquê? Porque, exatamente como o exemplo que eu vos estava a dar, das empreendedoras e dos lives, muitas vezes nós não acreditamos em nós próprios o suficiente para fazermos algo, para arrancarmos para um projeto, para fazermos algo que, no fundo, nos faz sair da nossa zona de conforto. E isso, depois, lá está, inibe-nos de arrancar com os nossos sonhos, tirar os nossos sonhos do papel. A questão da idade também é muito importante porque há aqui às vezes uma crença de que às vezes já é tarde para fazermos alguma coisa. A maior parte de vocês já me conhece, já me acompanha há algum tempo, penso eu, e sabe que eu mudei de vida já depois dos 50 anos. Eu abandonei uma carreira de 30 anos no transporte aéreo, na indústria do transporte aéreo, e decidi mudar de vida. Então, eu sou a prova viva de que nunca é tarde para mudar. Não sei se há aí alguém da minha faixa etária, mas é muito comum entre as mulheres já depois dos 40, depois quando começam a chegar aos 50, de esta questão de se calhar já é tarde. E nunca é tarde para nós fazermos algo por nós próprios, não é? Então é muito importante vencermos esta crença também de que já é tarde. Nunca é tarde para fazer seja o que for. A questão da carreira inibidora da maternidade, pois também é essa crença e essa de que as mulheres não podem ter uma carreira e não podem ser mães ao mesmo tempo, que uma coisa exclui a outra. E não é verdade. Há imensas mulheres com filhos que têm carreiras excepcionais e conseguem estar presentes para os filhos e conseguem ter, de facto, progredir na carreira e ter realização pessoal. Marisa diz que no meu caso existe um árbitro sinaleiro interior, muito bem, é da 41, obrigada Ana. 46, a Catarina, nunca é tarde, exatamente. Marisa, o que é esse árbitro sinaleiro interior? É algo que a faz parar, que a faz inibir de fazer uma coisa nova, de lançar um projeto novo? Como é que isso está a afetar neste momento, digamos, a sua realização pessoal, a sua realização profissional? Se quiser partilhar aqui brevemente, 41, sempre à procura da mudança, ainda com medos. Medos todos nós temos. Imaginem o que é que me passou pela cabeça a mim quando eu, já depois dos 50 anos, tomei esta decisão. Se eu tinha medo, obviamente que eu tinha medo. Tinha muito medo. Mas avancei e decidi avançar apesar do medo. Porque, no fundo, o medo está lá sempre. Nós não vamos... o medo não vai desaparecer. O medo faz parte da mudança. O que nos ajuda, o que me ajudou também muito foi um passo de cada vez, o aqui e agora. E isso também houve ali uma mudança de mentalidade que eu própria tive que trabalhar para avançar e fazer coisas diferentes, mesmo com medo, porque eu também percebi todas as minhas competências acumuladas durante 30 anos, obviamente que são valências e são forças que eu tenho que me vão ajudar no meu novo projeto. Sobre perceber como é que se concilia a vida profissional com uma criança, diz a Ana. Concilia, claro que se concilia. Há muitas mulheres que trabalham e têm crianças. É uma questão de ir sabendo gerir e não tentar fazer tudo e ser tudo. Muitas vezes o problema pode estar aí, mas obviamente cada uma de nós tem as suas circunstâncias pessoais, tem as suas circunstâncias profissionais
E é muito importante em todo o trabalho que eu faço, nas consultorias, mentorias, que já teve aqui consultoria comigo, mentoria comigo, sabe, que é algo em que eu me foco muito, é nas circunstâncias da própria pessoa. Porquê? Porque aquilo que resulta para uma pessoa pode não resultar de igual forma para outra, não é? É como a história das dietas. A dieta da amiga pode não funcionar para nós, porque nós somos pessoas diferentes e temos sempre circunstâncias diferentes. Segurança, se o trabalho tem qualidade, que os outros acharão. Ok, há aí uma grande mudança de mentalidade que é necessária trabalhar, Marisa. Muito bem, obrigada pela partilha. Então, vamos agora fazer aqui um exercício muito simples de certo ou errado, e eu vou-vos desafiar aqui para também ganharmos consciência acerca de certo tipo de comportamentos e percebermos, é por aqui ou eu tenho que fazer aqui um ajuste na rota, ou eu tenho que fazer aqui um ajuste na mentalidade e começar a trabalhar também aqui a questão da mentalidade para mudar. Exatamente. Nós nunca nos devemos esquecer de uma coisa que é esta questão da gestão do tempo. Muitas vezes eu ouço muitas pessoas dizer: não tem tempo. Não tem tempo porque isso não é uma prioridade para si. E isto é algo falacioso. Embora a questão das prioridades seja extremamente importante, no dia a dia, na maneira como nós gerimos o nosso trabalho, por exemplo, não é uma verdade absoluta, porque é muito fácil dizer, não tem tempo para isto porque isso não é uma prioridade para si. Mas há aqui um argumento falacioso que tem a ver exatamente com as circunstâncias pessoais, com as circunstâncias profissionais, porque elas não são iguais para ninguém. As minhas não são iguais às da Mónica, nem às da Ana, nem às da Marisa. Então, é um trabalho muito importante nós também conseguirmos adequar às circunstâncias pessoais e o que é possível fazer e o que é possível mudar com estas circunstâncias, com as circunstâncias atuais, que muitas vezes nós simplesmente não conseguimos mudar. Ou porque são familiares, ou porque são alturas mais complicadas a nível profissional. Então, é muito importante sempre ter isto em atenção, que as nossas circunstâncias definem tudo o resto e a maneira como nós vamos trabalhar também a nossa gestão do tempo, a nossa organização, definir as nossas prioridades e, obviamente, fazer com que a nossa produtividade seja otimizada sem descurar a nossa saúde e o nosso tempo pessoal. Então, vou-vos convidar aqui a fazer este exercício de certo ou errado. Então, temos aqui, eu vou dizendo a frase e vocês vão assinalando se acham que é um comportamento certo ou acham que é um comportamento errado e depois vamos ver se acertaram. Pode ser? Então, temos aqui a primeira frase, que é priorizar tarefas importantes. É ou não um comportamento certo ou errado para vencer a procrastinação? Bom, anotando aí no vosso caderno. A segunda é adiar tarefas cruciais é ou não um comportamento errado, certo ou errado, para vencer a procrastinação. Depois aqui o terceiro, estabelecer metas inatingíveis. Metas que são, de certo modo, irrealistas e demasiado ambiciosas. São um comportamento certo? São um comportamento errado? O que é que vocês acham? Vão pondo aí vão assinalando aí no vosso caderninho. E depois a quarta, ignorar a importância da tarefa. Isto é um comportamento certo? É um comportamento errado? O que é que vocês acham? Depois, o número 5, estabelecer metas realistas. Comportamento certo ou comportamento errado? E o número 6, classificar com base na urgência e na importância. Será um comportamento certo ou errado? Então, já anotaram aí no vosso caminho? Vão dizendo aí no chat, por favor. Ok, Ana está aqui a entrar em saúde.
1, 5 e 6 são comportamentos certos. Pelo menos foi o que me pareceu mais lógico. Muito bem. Então, a 1 temos aqui priorizar tarefas importantes, a 5 estabelecer metas realistas e a 6 também, exatamente, classificar com base na importância. São todos comportamentos certos. Está completamente certa, Ana. Então, vamos ver aqui a solução. Então, um comportamento certo é, obviamente, e vocês já perceberam, estamos aqui a falar sobre prioridades, estamos a falar aqui sobre priorização. Porquê? Porque é algo essencial para nós conseguirmos vencer a procrastinação. É perceber como é que vamos priorizar as tarefas que são realmente importantes para nós e classificá-las com base na urgência e na importância. É ao fazer essa classificação que nós vamos ganhando consciência no dia a dia sobre o que é importante nós fazermos, não só para cumprirmos prazos, mas também para vencermos o perfeccionismo e para darmos um primeiro passo para vencer a procrastinação. Outro dos comportamentos que devemos ter é estabelecer, obviamente, metas realistas, porque acontece a todos nós, a todas nós, sermos demasiado ambiciosas em relação ao tempo que temos para as tarefas que queremos fazer. Então, muitas vezes, isto impede-nos também de progredir, porque nós não temos ali uma meta que, no fundo, é realista para nós. Porquê? Porque muitas vezes acabamos por estabelecer metas irrealistas, pôr assim uma lista de tarefas interminável e, na verdade, isso não funciona. É muito importante também nós percebermos qual é a importância de determinadas tarefas. Porquê? Porque algumas tarefas são mais importantes do que outras. Lá está. Há bocadinho alguém estava a dizer, vou ao Instagram e fico ali horas, não é? Em que medida é que essa tarefa é importante para concretizar objetivos? Pode não ser. Então, é muito importante nós ganharmos consciência sobre os nossos comportamentos no nosso dia-a-dia, principalmente sobre os comportamentos que acabam por agir como sabotadores da nossa produtividade. E aí, o que é que acontece? Entramos em procrastinação. Faz sentido para vocês? Isto que eu acabei de dizer? Então, eu tenho aqui outro exercício para vocês, mas como já estamos aqui, ok, muito bem. Então, vamos ver aqui outros comportamentos que podem estar a impedir a vossa produtividade ou podem evitar com que se sintam produtivas ao final do dia e que os levem aqui a procrastinar. E vamos ver aqui outros comportamentos. Outro comportamento que é muito importante, e isto tem muito a ver também com a questão do perfeccionismo, que algumas de vós mencionaram, tem a ver com a visualização positiva da conclusão da tarefa. Ou seja, se eu identificar uma emoção positiva e conseguir visualizar o que é que vai acontecer quando eu concluir aquela tarefa, vai ser muito mais fácil eu ter o quê? Motivação para a fazer e também confiança nas minhas próprias capacidades. Porquê? Porque quando eu enfatizo o sucesso em vez de desvalorizar as minhas próprias capacidades, obviamente o que é que eu estou a fazer? Eu estou a mandar uma mensagem positiva para o meu cérebro, para o meu inconsciente também. Então, quando eu, digamos, enfatizo e visualizo aqui uma emoção positiva, e associo essa emoção positiva, como é que eu me vou sentir depois de fazer isto? Se isto correr bem, eu vou me sentir ótima, não é? Se isto não correr bem, eu vou saber o que é que posso melhorar, não é? O exemplo hoje, eu queria usar aquela funcionalidade do YouTube, pela qual até paguei, mas a coisa não correu bem. Vamos dar a volta à situação, ou seja, vamos pôr o foco na solução em vez de no problema. O que aconteceu hoje foi um exemplo muito flagrante disso. Então, nós temos que pensar positivo, resolver os problemas, pôr mais o foco na solução do que no problema. Faz sentido? Então, isto ajuda-nos aqui a evitar colocar o foco excessivo em possíveis falhas, em pensar. Porque nós pensamos muitas vezes, isto vai correr mal, isto pode correr mal, qual é o cenário? Vai ser sempre um cenário mais terrível, mais fatídico, nós vamos sempre imaginar o pior cenário, ok? Então, uma maneira de lidar com o possível cenário é sermos o quê? É sermos proativas, não é?
Eu já tinha aqui a reunião no Zoom preparada, pensei, se isto correr mal hoje no YouTube, eu já tenho aqui a reunião preparada no Zoom. Então, quando nós adotamos uma atividade, uma atitude também proativa, nós vamos conseguir também dar a volta à situação muito, muito rapidamente, ok? Portanto, nós temos que pôr o nosso foco na solução e não naquilo que vai correr mal, ok? Porque assim estamos também a dar tudo e a valorizar as nossas próprias capacidades. Isso é muito importante para a questão do perfeccionismo, porque quem é perfeccionista muitas vezes é perfeccionista porque tem receio de falhar, porque é que as coisas fiquem ali perfeitinhas, perfeitinhas. E no fundo acaba por desvalorizar as próprias capacidades ao não acreditar que de facto vai conseguir fazer um bom trabalho e que feito é sempre melhor que perfeito. Exatamente, se manifestarmos o negativo é a catástrofe, não é? Por isso é que é importante nós mantermos o foco naquilo que é positivo. Isso obviamente não nos impede de pensar o que é que pode correr mal, mas quando nós pensamos o que é que pode correr mal, não é tanto numa atitude de fatídica ou numa atitude de isto vai correr tudo mal, não. Tem que ser numa atitude de ok, se isto correr mal, o que é que eu vou fazer? Qual é a solução? O que é que eu aprendi com isto? Ok? Vão-me dizendo aí se nos comentários, por favor, está a fazer sentido para vocês. Então, vamos ver agora algumas estratégias eficazes para combater a procrastinação. E uma das primeiras coisas que é necessário fazer tem a ver com a fonte de motivação pessoal. E porquê é que eu falo nisto? Porque muitas das vezes a procrastinação é causada por aquela eu não tenho força de vontade suficiente para isto, eu ainda não encontrei a minha motivação, eu não sei qual é a minha motivação e qual é a armadilha aqui. A armadilha aqui é muitas vezes cair na necessidade de ter uma motivação externa para avançar, para agir, para concretizar. Então, é muito importante encontrar as fontes de motivação pessoal. E quando eu falo em motivação pessoal, é aquela motivação que vem aqui de dentro, motivação interna. Porquê é que eu quero fazer isto? Porquê é que isto é importante para mim? Porque isso vai me ajudar a ultrapassar determinadas crenças, determinados sabotadores que me impedem de avançar, não é? E o resultado vocês já sabem qual é, não é? Então, outra das estratégias muito eficazes, obviamente, é priorizar exatamente aquilo que vimos há bocadinho nos comportamentos certos ou errados. Ou seja, se eu tiver uma noção clara das minhas prioridades, e eu volto a frisar aqui, as minhas prioridades são diferentes das da Catarina, das da Ana, das da Mónica, não é? Cada um de nós tem as nossas prioridades profissionais, as nossas prioridades pessoais. E aqui estamos a falar, digamos, de duas vertentes da priorização. Perceber o que é importante para nós, mas também ter a capacidade de priorizar no nosso dia a dia. Priorizar as nossas tarefas, saber quais são importantes, saber quais são as urgências. Portanto, é muito importante nós termos esta capacidade de priorizar para conseguirmos vencer também a procrastinação. E assim nós sabemos exatamente aquilo que temos que fazer e depois é só fazer. Faz sentido para vocês? A Marisa já vai ter que sair. Ok, Marisa. Até à próxima. Então, temos aqui a terceira estratégia que passa por, obviamente, planear e organizar. Quando eu tenho uma noção muito clara das minhas prioridades, o que é que acontece? Eu vou conseguir planear e organizar com muito mais eficácia. Eu vou conseguir organizar a minha semana, eu vou conseguir planear em função dos meus objetivos e eu vou ter tudo muito claro em relação àquilo que eu quero fazer, em relação àquilo que eu preciso fazer em cada dia. Isso vai me permitir o quê? Lidar com imprevistos, lidar com interrupções, ok? E temos a quarta estratégia que tem a ver com a criação de rotinas e hábitos. E aqui é muito importante nós criarmos rituais, mas também ter a capacidade de perceber que hábitos menos bons é que eu tenho neste momento e como é que eu os vou mudar, como é que eu vou transformar esse hábito menos bom
em algo que me ajude, de facto, a cumprir os meus objetivos, a ser mais organizada com o meu tempo e a conseguir, de facto, concretizar mais. Isto passa muitas vezes por nos apercebermos daquilo que estamos a fazer. Há pouco uma de vocês mencionou a questão das redes sociais. Portanto, é muito importante nós estarmos atentas aos hábitos também que temos, que se calhar não são os melhores para a nossa produtividade e que nos levam também a procrastinar, não é? Porque, como vimos há pouco, muitas vezes nós entramos em procrastinação porque falta de motivação, indecisão, ou por termos uma tarefa para fazer que se calhar nos é desconfortável de alguma maneira, ou porque é aborrecida, ou porque é desafiante. Então, uma maneira de ultrapassar isso é criar rotinas, mudar hábitos e, de facto, ser consistente, criar a consistência necessária nesses hábitos. Faz sentido? Vão dizendo aí nos comentários. Então, o que é essencial para vencer a procrastinação? Obrigada, Ana. Então, o que é essencial na procrastinação é nós percebermos que para todas as ações há uma reação, não é? Há algo que vai acontecer do outro lado. E todas as minhas ações, elas vão ter um resultado, não é? Quando eu atiro uma bola contra uma parede, ela vem de volta, não é? Então, esta causa e efeito é muito importante. Porquê? Porque todas as minhas ações vão ter um resultado. Então, eu tenho que parar e escolher qual vai ser a minha ação de forma mais consciente. Se eu já sei que, ao passar demasiado tempo nas redes sociais, o que vai acontecer é que, obviamente, eu vou chegar ao fim do dia e se calhar não vou fazer aquilo que me comprometi a fazer, obviamente chego ao final do dia a sentir-me pouco produtiva, então esse é o resultado de um hábito ou de uma ação que se calhar não foi a melhor escolha. Então, nós temos que mudar aqui muito a mentalidade para, se eu quero resultado X, eu tenho que fazer uma escolha consciente em relação à minha ação, àquilo que eu vou fazer. Faz sentido? Então, há muitas vezes uma crença, obrigada, Ana, há muitas vezes uma crença de que nós precisamos de sentir motivação para iniciarmos uma ação. Mas na realidade é o contrário. Nós primeiro iniciamos a ação para depois sentir a motivação. Nós primeiro temos que dar um primeiro passo, temos que agir, temos que fazer a escolha correta para que depois isso nos faça sentir bem. Aquilo que estamos a fazer é um pouco lidar e aproveitar aquilo que de bom o nosso cérebro tem. Quando eu faço uma coisa cujo resultado é agradável, o que é que eu faço? Eu ativo a hormona da recompensa. Mas isso só vai acontecer porque eu agi primeiro. Então, nós estarmos à espera da motivação para iniciar algo é um comportamento errado. Eu tenho que agir primeiro para depois sentir a motivação. Para quê? Para continuar. Porque eu aí estou a ativar a hormona da recompensa e, obviamente, ao ativar, vocês estão a ver a checklist, por exemplo, que muitas pessoas usam. O que é que nos dá aquela sensação de bem-estar e de dever cumprido? É fazer o tique naquela tarefa, não é? Então, para que isso aconteça, eu tenho que agir primeiro. Então, é muito importante nós iniciarmos a ação, nem que seja um pequeno passo em direção a qualquer coisa, para depois sentir motivação. Isto também faz-se de uma maneira mais simples e mais automática à medida que nós criamos novos hábitos e novas rotinas. Portanto, é aqui uma componente muito importante. Há uma frase que às vezes digo: vou na força do ódio. Quando quero sair para caminhar, correr, depois sabe tão bem. Exatamente. Há bocadinho nós falámos em associar ou visualizar a tal emoção positiva, não é? Ok, se eu sei que depois me vou sentir bem, isso vai agir como um gatilho para eu dar o primeiro passo. E exatamente o que a Ana estava a dizer. Vou na força do ódio. Depois sabe tão bem. Exatamente. Não é uma frase bonita, mas é como se não queres, mas vai porque sei bom. Exatamente. E quando nós visualizamos já essa tal meta
cumprida, e a sensação que temos, uma das minhas clientes de mentoria dizia muitas vezes, eu sei que depois me vou sentir bem, então eu vou e faço, não é? A mesma coisa com a organização e o planeamento. Uma das minhas clientes de consultoria dizia-me outro dia, eu sei que se planear a semana, eu não vou sentir tanta ansiedade e tanto stress durante a semana, então isso age como motivação para parar um momento, seja à sexta-feira, seja ao domingo, e planear a semana. Então, nós temos que muitas vezes obrigar o nosso cérebro a visualizar, seja uma emoção positiva, seja aquela sensação de bem-estar que nós temos ao cumprir uma tarefa, ao chegar ao fim do dia com as nossas tarefas concretizadas e a sentirmos produtivas e realizadas. Porquê? Porque isso vai nos levar a, no próximo dia, nós conseguirmos repetir os comportamentos certos. Faz sentido? Então, muitas vezes trata-se de aprender com a procrastinação. Vamos aqui tirar este sentimento de culpa e vamos usar a procrastinação como uma oportunidade de aprendizagem. O que é que eu aprendo quando eu estou a procrastinar? E o exercício de reflexão que eu vos propus também há pouco tinha como objetivo vocês perceberem, então, quais são os momentos em que eu dou por mim a procrastinar, quais são as crenças que eu tenho em relação à procrastinação. E em vez de, lá está, associarmos sentimentos, emoções negativas ou até culpa, porque procrastinar não quer dizer ser preguiçosa, nós temos que usar esta procrastinação como uma oportunidade para aprendermos, para pensar, porquê que eu estou a procrastinar? Perceber qual é a emoção, qual é o sentimento que está associado àquele momento em que eu de facto dou por mim a procrastinar, e vamos ajustar as nossas estratégias. Vamos ajustar as nossas estratégias para mudarmos o nosso comportamento, para mudarmos a nossa mentalidade e, no fundo, dar o primeiro passo, não é? Porque o primeiro passo não nos leva para onde nós queremos ir, mas tira-nos do lugar onde estamos. Esta é uma frase que eu digo muito, porque de facto é no primeiro passo que está a solução. Quando vocês derem por vocês a procrastinar, pensarem qual é o primeiro passo, o primeiro passo que eu posso dar para mudar isto, para mudar esta emoção que eu estou a sentir neste momento, seja ela de aborrecimento, seja ela de busca pela perfeição. Faz sentido? Então, terminamos aqui a nossa aula. Eu quero saber se vocês têm perguntas para mim, se têm alguma questão, se também tiveram algum insight durante esta aula, assim, algo que vocês de repente fez-se luz e vocês perceberam algo que é importante e que vão levar agora com vocês para talvez mudar a vossa mentalidade, mudar a maneira como estão a fazer as coisas neste momento e evitar e vencer a procrastinação. Querem partilhar comigo? Se quiserem ligar o microfone ou no chat, partilhem comigo, por favor. Se tiveram aqui algum insight que mudou aqui a maneira como vocês estavam a olhar para determinados comportamentos. Obrigada, Ana. Teve assim algum insight que queira partilhar? Muito bem, então resta-me agradecer-vos pela vossa participação nesta primeira Productivity Class. Vamos ter outra daqui a 15 dias. Muito obrigada Obrigada, Maria. Muito obrigada pela vossa participação, pela vossa votação também no grupo. Isso ajuda-me também a fazer as aulas de encontro àquilo que vocês pensam que precisam naquele momento e aos temas que vos interessam mais. Portanto, a nossa próxima Productivity Class vai ser daqui a 15 dias. Eu depois vou-vos deixar também a data no grupo. E o segundo tema mais votado vai ser o tema também da próxima aula. Quem esteve aqui ao vivo vai receber depois o manual de trabalho desta aula e vocês vão poder também rever esta aula, se quiserem. Depois eu vou carregar no YouTube e vou-vos enviar o link, ok?
A Ana diz, este ponto último da motivação, procurar aplicá-lo mais no dia a dia. Muito bom, Ana. É isso mesmo. Muito bom. É isso mesmo. Eu quero que vocês saiam daqui com algo que vão aplicar já de imediato para vocês verem já resultados em relação à vossa motivação, ao foco da vossa mente também, onde é que tem que ir e às escolhas mais intencionais e mais conscientes. Muito obrigada. Muito obrigada pela vossa participação e vemos na próxima Productivity Class daqui a 15 dias. Já sabem onde me encontrar. Qualquer apoio que necessitem, eu estou aqui para vocês. Obrigada, até à próxima.